Em uma terra marcada por dores e esperança, um bebê nasceu em meio a uma crise. Moisés, o pequeno que mudaria o destino de seu povo, estava prestes a ser salvo pelo amor de uma mãe. Na calada da noite, sua mãe arriscou tudo. Com lágrimas nos olhos, ela fez uma cesta de junco e colocou Moisés em suas águas. O futuro dele seria decidido por essas correntezas. Enquanto a cesta flutuava pelo rio Nilo, o destino surpreendeu. A filha do faraó encontrou o bebê e, em um instante mágico, o amor superou a história dos opressores. Moisés cresceu em palácio, cercado por luxo, mas a conexão com seu povo, os hebreus, nunca se apagou. Ele tinha um coração que pulsava por liberdade. Um dia, enquanto caminhava por seu reino, viu uma cena que o marcou para sempre: um egípcio maltratando um hebreu. A ira e a tristeza despertaram dentro dele. Impulsivo, Moisés defendeu o hebreu e, em um ato desesperado, o egípcio morreu. A culpa o consumiu, e ele percebeu que seu lugar não estava entre os opressores. Então Moisés fugiu para o deserto, buscando refúgio e paz. Ali, sozinho entre as areias quentes e os ventos frios, encontrou o desespero e a solidão de quem busca seu propósito. Anos se passaram, e em uma tarde comum, Moisés viu algo extraordinário: uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Era um chamado divino que ressoava em seu ser. Deus falou com ele, revelando um plano grandioso: "Vá, Moisés, liberte o meu povo." O coração de Moisés disparou. A responsabilidade era imensa, mas o desejo de liberdade ainda ardia. Moisés hesitou, sentindo-se pequeno diante da missão. Quem sou eu para enfrentar o faraó? A voz de Deus ecoou: "Eu estarei com você. Você não está sozinho." Com relutância, Moisés retornou ao Egito, determinado a libertar os hebreus. Cada passo era pesado pela dúvida, mas seu coração pulsava com a coragem que buscava. Ao se apresentar ao faraó, as palavras saíram entrecortadas, mas a determinação de Moisés cresceu. "Deixe meu povo ir, eles precisam de liberdade." Sua voz elevou-se, ecoando a dor dos oprimidos. O faraó, arrogante e indiferente, negou. A luta estava apenas começando. Mas Moisés não desistiria. Ele se tornaria um instrumento de Deus, e a batalha pela liberdade se intensificaria. Deus enviou plagas, cada uma mais devastadora que a anterior: mosquitos, rãs e até mesmo a escuridão. O faraó resistiu, mas a dor e a perda começaram a tocar seu coração. Finalmente, a última praga chegou, e a noite foi marcada por lamentos. Os hebreus, com fé, marcaram suas portas com sangue de cordeiros, um sinal de proteção e esperança. A liberdade estava a poucos passos. O faraó, atormentado, finalmente cedeu. A trilha para a redenção tinha um preço, mas a força do povo era inquebrantável. Moisés liderou os hebreus fora do Egito. Seus corações pulsavam como um só. O deserto os aguardava, mas já não havia mais correntes, apenas a esperança de um novo lar. Mas a jornada não seria fácil. Diante do Mar Vermelho, eles se viraram, temerosos. O exército do faraó estava em seu encalço. Desespero ou temor poderiam tomar conta. As águas se abriram, criando um caminho, ao Moisés erguer o cajado e clamar ao Senhor. Era uma promessa cumprida. Como um milagre, a liberdade estava ao alcance das mãos. Os hebreus atravessaram, livres das correntes do Egito. Quando o exército do faraó o seguiu, as águas retornaram, selando a liberdade com um ato de devoção divina. Do outro lado, eles celebraram. Cânticos e danças ecoavam sob as estrelas. Não eram apenas aplaudindo a vitória, mas a nova vida que surgia em seus corações. Mas as provações estavam longe do fim. No deserto, a dúvida e a falta de fé surgiram. Por que não voltamos ao Egito? O medo tentava sufocar a esperança. Moisés, com seu coração pesado, buscava por respostas. Ele subiu ao Monte Sinai e teve uma revelação. Deus entregou os mandamentos, um guia para a nova vida. Os mandamentos não eram regras, mas promessas de amor e proteção. A liberdade trazia responsabilidades, e o povo precisava saber como viver em verdadeira comunhão. Com coragem e determinação, Moisés desceu do monte. Ele sabia que a jornada deles estava apenas começando. Cada desafio seria uma oportunidade de crescer e se unir. O povo de Israel aprendeu sobre fé e resiliência. Cada passo na areia era uma afirmação da nova vida.
cheia de esperanças e cheia de promessas de um futuro melhor. Moisés, com sua liderança, se tornou um símbolo de coragem. Ele não era apenas um homem, mas a voz de um povo aflito em busca da própria identidade. Assim, a história de Moisés continua a ecoar. A luta pela liberdade, o amor que supera barreiras e a coragem que brilha na escuridão, tudo isso vive em cada um de nós. A história não é apenas sobre um homem, mas sobre a condição humana, a busca pela identidade, pelo amor e pela liberdade. E assim, Moisés se torna eterno. A cada geração, a história inspirará corações valentes. Que a história de Moisés seja um lembrete: somos todos parte de uma grande jornada em busca da liberdade.